Isso é uma emergência para nós. Não tente descobrir sozinho onde isso se encaixa, quando e como. Senhores, tivemos mais uma tentativa de atentado, mais uma foi descoberta. Não vou citar nomes ou detalhes, agora vou guardar isso por alguns minutos. Só vou dizer uma coisa: o que foi descoberto, o que veio à tona, é mais sério do que parece à primeira vista. Os detalhes virão e vocês vão entender por que comecei exatamente assim. Por enquanto, vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro completo. Presidentes americanos sofreram atentados. Bem, 4 foram assassinados. São eles: Lincoln, Garfield, McKinley e Kennedy. 4 presidentes não concluíram seus mandatos devido a tiros. E quantos foram alvo de tentativas de assassinato que fracassaram? Andrew Jackson foi o primeiro, ainda em 1835. Theodore Roosevelt levou um tiro na Geórgia, mas terminou de ler seu discurso. Franklin Roosevelt atiraram nele antes mesmo da posse. Truman foram até a residência dele armados. E Ford 2 vezes em um mês. Bom, desculpe, Ronald Reagan. Claro, Ronald foi gravemente ferido em 80... Pare. Depois de Franklin Roosevelt. Truman foram até a residência dele armados. Gerald Ford 2 vezes em um mês. E Ronald Ronnie Reagan gravemente ferido em 81. De acordo com diferentes estimativas, quase 1 em cada 3 presidentes dos Estados Unidos acabou na mira de alguma forma. E agora uma pergunta para você. O que você acha? Quantas vezes já tentaram matar Donald Trump? Não em toda a história, mas nos últimos 2 anos. Vamos contar juntos. A primeira foi em julho de 2024. Butler, Pensilvânia, comício. Um jovem chamado Crooks abre fogo do telhado. Ninguém sabe como ele conseguiu passar. A bala raspa a orelha de Trump. Bem, ele só não morreu por 1 centímetro, né? Alguém morreu na multidão ao proteger a família com o corpo. O atirador foi eliminado. E atenção, o motivo dele até agora, oficialmente, não foi explicado, é desconhecido, não foi esclarecido. Segundo, setembro do mesmo ano, Flórida, clube de golfe. Um homem chamado Ruth fica deitado por horas nos arbustos com um rifle perto do campo onde Trump joga golfe. A segurança percebe, atira e o captura após tentativa de fuga. Ou seja, esse aí não escondia suas opiniões. Ele odeia Trump. Não havia o que esconder, tudo estava nas postagens dele nas redes sociais, isso estava escrito e transbordava. Terceiro, abril de 2026. Já por assim dizer em Washington, Hotel Hilton, jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca. O mesmo jantar anual dos jornalistas onde Donald Trump apareceu pela primeira vez em todos os seus mandatos. Veio, digamos, que surpresa. Cole Thomas Allen, de 31 anos da Califórnia, professor, engenheiro. De boa família, um cara talentoso, parece, né? Armado, passou à força pelo controle de segurança. Trump é retirado do palco em segundos e só retorna ao público 2 horas depois. Ou seja, ainda de smoking para contar o que aconteceu. E o mais importante, minutos antes do ataque, Allen envia uma mensagem para a família. Ele considera seu dever acertar contas com as pessoas da administração de Trump. Acertar contas com elas. Depois encontram o manifesto dele. Aqui, ao contrário de Butler, o motivo é visível a olho nu. Quarto, em maio do mesmo ano, bem em frente à Casa Branca, Nazir Ebeste, de 21 anos, se aproxima de um posto de controle do serviço secreto, tira uma arma da bolsa e abre fogo. Ele é detido no local. Um transeunte aleatório é ferido. O motivo? E aqui eu sou honesto. Naquele momento ainda estavam apurando. Não atribua a ele algo que ninguém provou ainda. Eu não sei o que ele quer. Acho que ele é louco, mas foi levado a isso por alguém até pegar uma arma e ir à Casa Branca. E hoje é o 5º. Então é exatamente com isso que comecei. O que sabemos até agora... Vou separar o fato da suposição agora, porque essa é a nossa principal regra. O FBI declarou que frustrou um plano de ataque a um grande evento público perto da Casa Branca. Segundo a investigação, eram drones com explosivos. Drones com explosivos. Atiradores de elite. Não é só um, muitos, mais, certo?
O plano é causar pânico, empurrar as pessoas para a linha de fogo e atacar com a segunda onda pelo flanco. Depois disso, não consigo imaginar muito bem, mas já colocar as pessoas sob fogo, digamos assim, já soa assustador, não é? 5 foram presos, temos os nomes deles e os estados de onde vieram: Iowa, Missouri, Nebraska, 2 da Califórnia. Foram acusados e estão sob custódia. Agora, é só um palpite. Sinceramente vou dizer, isso é apenas um palpite. Quem são essas pessoas de verdade? O que as motivava? Elas têm ligação com mais alguém lá? Nós não sabemos. Não acredite em ninguém que hoje diga que tem certeza. Que diga, sim, nós sabemos. Oficialmente não há nada. Mas há algo que salta aos olhos em todas essas histórias ao mesmo tempo. O mesmo padrão. Quase toda vez o atirador é uma pessoa levada ao extremo por um único pensamento. Que Trump é um monstro. Fascista. Ele está destruindo o país, por isso não podemos perder tempo. Precisamos tirá-lo. O melhor que pode acontecer para o povo. E a pessoa se inflama com isso e segue em frente. De onde isso vem? Não estou afirmando que alguém recebe uma ordem direta. Talvez sim, talvez não. Falamos disso depois, agora é outro assunto. Quando dia após dia, de todos os lados, repetem para a pessoa: aquele ali é o Hitler. Aquele ali é o fim da democracia e o culpado por tudo de ruim que te acontece. Você está mal. A maioria só se irrita e segue a vida. Mas sempre vai ter 1, 2, 3, 28. Não são os mais estáveis. Não são os mais felizes. E eles vão levar isso ao pé da letra. Dentro deles surge uma aritmética simples e assustadora. Tudo de horrível na minha vida é por causa dessa única pessoa. Se eu me livrar dele, vou libertar todos. Vou me tornar um herói que salvou seu povo, sobre quem vão compor canções, a quem vão erguer um monumento. Os democratas repetem seus slogans, mas sobre isso não sei. Ou não pensam, ou pensam, não sei. E é uma pena, como se diz, palavras jogadas na multidão acabam atingindo justamente aquele que as ouve como uma ordem para agir. E agora isso é direcionado ao Trump, mas amanhã pode facilmente ser direcionado a eles. E é isso que muda justamente hoje. Antes era só um. Um sozinho no telhado, outro nos arbustos. E aqui são 5, pelo menos 5, talvez mais. Várias pessoas se reuniram, combinaram, conversaram, planejaram algo, dividiram os papéis. Senhores, isso já não é mais um lobo solitário que falhou, é um grupo motivado. Surge uma pergunta para a qual não tenho resposta. E eu não vou fingir que tenho. Eles estavam agindo por conta própria ou alguém os guiava? Alguém os incentivava, direcionava? Quem poderia ser? Agentes externos, Irã, China, Rússia? Ou talvez alguém de dentro do próprio país? Que criaram então radicais com essa mesma retórica? Eu não sei e não aconselho você a cravar uma resposta. Mas a própria pergunta precisa ser feita e isso certamente precisa ser investigado. Vou dizer uma coisa diretamente. Ou seja, o partido que hoje se autodenomina democrático chegou a tal ponto que, mesmo sem querer, prepara o terreno onde tudo isso cresce. Quando a política se transforma numa guerra sagrada do bem contra o mal, o oponente deixa de ser apenas um adversário e passa a ser o mal encarnado. Não se surpreenda se alguém decidir exterminar esse mal. Permita-me uma ideia que muitos não vão gostar. Por que levar o país até o limite? Até aquele ponto em que, bem, eu nem sei aquilo que temos medo de nomear com uma única palavra. Talvez porque de outro jeito não funcione mais. Talvez de forma honesta esse partido já não tenha mais como se sustentar nas eleições. Um animal encurralado e ferido está disposto a tudo. Eles já deixaram de lembrar da Constituição faz tempo. Não, claro que eles não dizem isso. Só falam uma coisa, mas fazem outra totalmente diferente. Eles já há muito tempo não se unem por uma ideia, mas sim por interesse próprio. Por isso, reagem com tanto ódio a quem ameaça tirar esse benefício. Isso não mantém um partido, mas sim uma quadrilha. Aonde tudo isso vai dar? Receio que aumente ainda mais a tensão, não diminua? As eleições estão chegando, e as eleições sempre deixam o clima mais tenso, então tem uma coisa simples e prática que eu preciso dizer em voz alta.
O presidente e o vice-presidente não devem mais estar juntos, os dois no mesmo lugar. Não pode acontecer de várias figuras importantes estarem ao lado de Trump em público ao mesmo tempo, porque um ataque bem-sucedido pode decapitar toda a linha de sucessão do poder. Até ontem isso soaria como paranoia, né? Mas hoje é uma precaução necessária e elementar. Agora, o motivo de eu ter iniciado essa conversa, porque eu não vou terminar falando de medo. Sim, nossos inimigos internos, e são realmente inimigos, tentaram levar o país à beira do abismo. Mas este país já esteve à beira do abismo mais de uma vez. Já teve uma verdadeira guerra civil, já houve um ódio que hoje é difícil até de imaginar. Houve milhares e milhares de mortos, irmão contra irmão. E daí, o país voltou, renunciou e voltou a viver uma vida normal. Porque, no fim das contas, é isso que o americano comum deseja. Nem sangue, nem barricadas, nem que o vizinho se torne inimigo só porque alguém vota diferente de mim. Ele quer algo simples, ser deixado em paz. Esse é o primeiro pensamento de qualquer um que veio para os Estados Unidos e vive aqui. Não sei, talvez já haja muitas pessoas pensando diferente agora, mas aqueles que chegaram primeiro e que moldaram o barro desta terra, fizeram dela um país. Eles diziam, não mexa comigo que eu não mexo com você. Ou então não vou mexer com você e você também não mexa comigo. Querem aproveitar a vida, querem trabalhar, querem ver os frutos do seu trabalho, querem criar filhos, falar o que pensam sem olhar por cima do ombro e que não lhes tirem nem a vida, nem a esposa, nem o sustento, querem ter o direito de decidir por si mesmos e o direito de criar seus filhos da maneira que quiser criá-los. É essa a força que não pode ser derrotada por nenhum atirador, nem por nenhum partido enlouquecido, por mais enlouquecido que seja. Há pessoas demais. Isso é a base, a essência da América. E eles são normais demais para se deixarem envolver pela loucura dos outros. Por isso, senhoras e senhores, talvez a gente não pare de tentar matar nossos líderes. Mas é importante para nós não deixar de tentar proteger nossa vida normal e viver essa vida normal. E viver de acordo com os valores pelos quais queremos viver. Ponto final. É isso. Até logo.